Olá, sou o Joel Barbosa Júnior e você está no Libras Etc., canal do YouTube. Fiz um apanhado geral em sites do Governo, Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Infectologia e em diversos outros sites sobre saúde. E hoje vim conversar com vocês a respeito da gripe H1N1, do Zika vírus, do chikungunya e da dengue com seus 4 subtipos. São assuntos relacionados à saúde e estão sendo muito discutidos pela sociedade. Bem, o que é H1N1? H1N1 é um vírus da influenza, ou seja, da gripe. Ele é muito perigoso e já matou mais de 40 pessoas no Brasil só neste início de 2016. Dessas 40 pessoas mortas, 38 eram de São Paulo. Aqui na região sudeste tem ocorrido a maior contaminação de todo o Brasil. Para se prevenir dessa doença, é importante se vacinar. O governo começa esse mês a liberar vacinas pelo SUS para grupos de pessoas que têm maior facilidade de contaminação. São eles funcionários da área da saúde e de presídios, os idosos, as grávidas, as que deram à luz há pouco tempo, os bebês a partir de 6 meses de vida e as crianças de até 8 anos de idade. Também as pessoas com doenças crônicas, que são aquelas doenças que não têm cura. Esses são os grupos que têm preferência, mas todos devem tomar a vacina. A Sociedade Brasileira de Infectologia orienta a evitar contato com pessoas doentes. Evitar beijo, aperto de mão, abraço, toda forma de contato, pois é pelo contato que se pega H1N1. Evitar também lugares fechados, por exemplo, em transporte público, mantenha as janelas abertas para a circulação do ar. Lave as mãos para retirar os vírus que possivelmente estão em superfícies onde você tenha tocado. Lave as mãos. Você fica livre dos vírus e evita se contaminar. Tenha sempre na bolsa ou na mochila um recipiente com álcool gel. Quando você colocar as mãos em locais usados por muitas pessoas, locais públicos, use o álcool gel. Esses locais podem ser, por exemplo, no corrimão de escadas, em shoppings e metrôs. Outro exemplo, colocar as mãos em locais para se segurar no ônibus, pegar em maçanetas, interruptores de luz, etc. Dessa forma, você tem chance de pegar o vírus pelas suas mãos e corre o risco de se contaminar, então use o álcool gel para limpar as mãos. A Secretaria de Saúde de São Paulo orienta a manter as mãos limpas, ou seja, sempre que possível lavar as mãos com sabão ou usar álcool gel e também manter as janelas abertas para circular o ar. Ao espirrar, coloque um lenço no nariz para evitar que o vírus se espalhe. E caso tenha febre alta, tosse, dor de cabeça, náusea e vômitos, dor na garganta, diarreia, procure uma unidade de saúde ou um posto de saúde. O Ministério da Saúde orienta a evitar locais de grande circulação de pessoas, principalmente os hospitais, pois nesses locais existe um grande número de pessoas contaminadas ou com suspeita de H1N1. Caso a pessoa esteja doente, ela deve usar máscara para diminuir as chances de passar para outras pessoas. A gente ouve bastante cobrança em lavar as mãos. Como lavar as mãos? Retire os acessórios como pulseiras, relógios, anéis. Lave as mãos até os punhos com água e sabão. Enxague as mãos com água corrente. Não encoste na pia e evite tocar na torneira após as mãos limpas. Seque com papel toalha e, se necessário, utilize o papel toalha para fechar a torneira. Não divida o uso de copos, talheres, toalhas com outras pessoas. Evite o uso de bebedouros públicos.
Não coloque a mão no rosto, não coce os olhos, não passe as mãos na boca ou nariz, mantenha as mãos longe do rosto. Tome vitamina C, um limão ou uma laranja por dia. Isso fortalece as defesas do corpo. Tome chá quente ou outra bebida quente, para que o vírus seja levado ao estômago e ali morra. Pegue água morna, coloque sal e faça gargarejos pela manhã e à noite, para eliminar os vírus. Use também água morna com sal para limpar as narinas. Introduzindo a água em uma das narinas com a cabeça inclinada para o lado, deixando a água sair pela outra narina. Em seguida, faça o mesmo procedimento com a outra narina. Assoe o nariz para tirar o restante da água. Caso escorra pela garganta, não se preocupe, é apenas água morna com sal. Dessa forma, estará se prevenindo de contaminação pelo H1N1. Agora vamos para o nosso próximo assunto, que é o das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Quais são essas doenças? São a febre Zika, a febre chikungunya e a dengue. Mas existem 5 tipos de doença transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Aqui vamos enfocar nessas 3 apenas. Mas como ocorre a transmissão dessas doenças? Bem, uma pessoa que está doente com Zika, com a chikungunya ou a dengue, é picada por um mosquito que não tem o vírus. Esse mosquito, que é a fêmea que se alimenta de sangue, ao se alimentar, ele ingere o sangue contaminado daquela pessoa doente. Agora esse mosquito fêmea está com o vírus e por meio de picadas passa a infectar outras pessoas saudáveis. Assim se cria um ciclo em que mosquitos sem vírus picam pessoas doentes e passam a espalhar esses vírus para outras pessoas saudáveis. O que é a febre Zika? Bem, o Zika é um vírus que foi encontrado pela primeira vez na década de 1940 em macacos na floresta de Zika, e é daí que vem o nome Zika vírus. Já na década de 1960 foi encontrado em seres humanos na Nigéria, na África. Depois foi se espalhando pelo mundo e chegou ao Brasil provavelmente na época da Copa do Mundo de 2014, com o grande número de turistas vindo de todos os lugares do mundo. Bem, os sintomas são febre de aproximadamente 38 graus, dores no corpo, diarreia, dor de cabeça e enjoos. Também a fotofobia, que é a irritação e grande incômodo com a luz. E ainda as erupções na pele, do rosto ou do corpo. Caso você sinta esses sintomas, procure um médico. O período de ação do Zika no organismo é entre 4 e 10 dias, e ele desaparece com seus sintomas. Não existe tratamento para a cura. Apenas podemos prevenir não deixando água parada para evitar o nascimento de novas larvas e mosquitos. Então não deixe pneus com água parada. Faça furos para não acumular água. Não deixe vasos de plantas acumularem água nos pratos. Cuide para que garrafas, potes e outros locais não acumulem água. Isso depende de você e seu empenho, seja consciente. Além da transmissão por meio do mosquito Aedes aegypti, o Zika tem outras formas de transmissão. Esse vírus pode ser transmitido pelo mosquito por relação sexual e por transfusão de sangue. No caso de transmissão para o bebê, pode ser pelo leite materno e pode ainda ser transmitido ao bebê dentro da barriga da mãe, ou seja, durante a gravidez, da mãe para o feto, podendo causar a microcefalia. O que é a microcefalia?
A microcefalia pode ocorrer por diversos fatores. Um deles é a contaminação com o vírus Zika. A microcefalia é constatada pelo perímetro cefálico do bebê, ou seja, o perímetro da cabeça dele, que se for igual a 32 centímetros ou menor que isso, indica uma má formação e passa a ser considerado caso suspeito de microcefalia. Se for maior de 32, então é considerado dentro da normalidade, do padrão. Mas que problemas traz a microcefalia ao bebê? Vai depender muito do caso. Depende do grau de comprometimento do tecido cerebral, ou seja, até onde o cérebro foi prejudicado dentro do útero. A partir daí, podem ser constatadas com o tempo certa deficiência cognitiva e intelectual, problemas motor e neuropsicomotor, por exemplo, problemas na visão, na fala e na locomoção. Sempre lembrando que cada caso é um caso. Bem, agora vamos para outra doença transmitida também pelo mosquito Aedes aegypti, que é a febre chikungunya. Mas o que vem a ser a doença chamada chikungunya? A chikungunya é uma doença causada por um vírus e é transmitida por meio também do mosquito Aedes aegypti. Sua primeira manifestação foi no continente africano, na Tanzânia do Sul, na década de 1950, espalhando-se pelo continente africano, continente asiático, europeu e americano, chegando ao Brasil em 2010 aproximadamente. Os sintomas são febre, náusea, cansaço extremo, dores nas articulações, dores musculares muito fortes. Não tem tratamento, apenas repouso, e deve-se consultar ao médico para receber algum analgésico se for o caso. O correto é prevenir, evitando o acúmulo de água parada e assim evitando que o mosquito Aedes aegypti se reproduza. Agora, a terceira doença transmitida também pelo mesmo mosquito, Aedes aegypti, é a dengue. Então, o que é a dengue? É uma doença causada por um vírus e transmitida por esse mosquito Aedes aegypti, mas também por um outro mosquito, o Aedes albopictus. A diferença entre um e o outro mosquito não é muito evidente. São apenas traços na cabeça de um e de outro que os diferenciam, visualmente falando. Existem registros da dengue no Brasil desde o século XIX, com epidemias. As epidemias são uma contaminação de um número grande de pessoas em uma mesma região. No século XX, também existem relatos de epidemias de dengue, e assim continua até os dias de hoje. O vírus da dengue vem em 4 sorotipos diferentes, ou seja, são 4 tipos de vírus da dengue, sendo DENV1, ou seja, DEN é de dengue, a letra V é de vírus e o número 1 é o tipo. Tem também o DENV2, o DENV3, e a partir de 2010 iniciou no Brasil o aparecimento do DENV4. Como eu disse, são todos vírus da mesma dengue. Todos esses vírus circulam no Brasil. Então a pessoa pode ser infectada pelo vírus tipo 1, depois pelo vírus tipo 2, 3 e também pelo 4, em qualquer ordem. Os sintomas da dengue pelos tipos de vírus DENV1, DENV2, DENV3 e DENV4 são iguais, são os mesmos sintomas. Uma pessoa pode pegar a dengue 4 vezes.
Por exemplo, se uma pessoa for infectada pelo dengue 3, ela cria anticorpos, que são as defesas do organismo para esse tipo de vírus. E não vai mais pegar o dengue 3, mas pode ainda contrair o dengue 1, o dengue 2 e o dengue 4. Isso porque ela ainda não criou anticorpos para esses outros tipos de vírus. Mas o problema é que se a pessoa pegar a dengue pela segunda ou terceira vez, ela começa a ter uma forma mais grave da dengue. Ou seja, a dengue vem cada vez mais forte. Então surgem a dengue hemorrágica e a síndrome do choque da dengue. Mas o que é dengue hemorrágica e o que é síndrome do choque da dengue? Bem, preciso esclarecer primeiro que a maioria das pessoas que contraem a dengue não tem sintomas aparentes, ou seja, pegam a dengue e nem sabem que pegaram. Ficam curadas sem ter sentido sintomas algum. De 10 pessoas que pegam a dengue, apenas uma apresenta sintomas, as outras 9 não sentem nada. Apenas algumas pessoas apresentam sintomas. Os sintomas da dengue são divididos em 4 tipos de sintomas, sendo infecção inaparente, dengue clássica, dengue hemorrágica e síndrome do choque da dengue. Não confunda os tipos de vírus dengue de 1 a 4 com os tipos de sintomas, ok? Aqui estamos falando de sintomas, tipos de sintomas. Bem, o primeiro tipo de sintoma é a infecção inaparente. Ela se caracteriza pela falta de sintomas. O segundo é a dengue clássica. Ela apresenta sintomas muito leves, parecidos com o da gripe. Febre alta de 39 a 40 graus, dores de cabeça, dores nas articulações, músculos, cansaço, dor atrás dos olhos, enjoos. Pode durar de 5 a 7 dias. O terceiro tipo de sintoma é o da dengue hemorrágica, que é muito grave, pois envolve o equilíbrio ou desequilíbrio da coagulação sanguínea. O que é coagulação? Coagulação é a transformação do líquido em sólido, ou seja, o sangue no estado líquido passa para o estado semissólido ou sólido. Assim, se evitam hemorragias, pois o sangue é contido por uma película. Fechando os vasos sanguíneos, essa película é o sangue mais semissólido ou sólido, segurando o restante do sangue. Assim, não segue o sangramento dos vasos sanguíneos e órgãos internos. Bem, preste atenção, os sintomas iniciais são iguais aos da dengue clássica, com acréscimo de dores abdominais, sonolência, confusão mental, boca seca, dificuldade em respirar. E então, após o terceiro dia, começam a aparecer hemorragias nos vasos sanguíneos e nos órgãos internos, como no pulmão, cérebro ou aparelho digestivo. Pode ocorrer o sangramento do nariz, sangramento pela urina, na gengiva e etc. Em seguida, os sintomas desaparecem e a pressão arterial cai. A pessoa pode ficar com tontura e até ter uma queda. Sem nenhum tratamento, a pessoa pode morrer e, conforme dados do Ministério da Saúde, 5% das pessoas com esse quadro morrem. Por isso é preciso ficar atento. Em quarto lugar, vem a síndrome do choque da dengue. Essa é a fase mais séria de todas, pois o doente fica com a pressão muito baixa, ou até mesmo sem pressão arterial. A pessoa fica pálida e pode desmaiar, sente dor abdominal muito forte, ou pulso rápido, suor excessivo, perda de consciência. Sem tratamento, a pessoa pode chegar a óbito em 24 horas. Bom, fico por aqui. Até a próxima semana. Divulgue aos seus amigos para terem também acesso a informações como essa, agora em Libras.
Uma dica: para acessar outros assuntos tratados em nosso canal, pesquise na internet assim, #Libras etc, tudo junto, e o assunto que te interessa. Por exemplo, se você quiser saber sobre a Operação Lava Jato, pesquise assim, #Libras etc, tudo junto, e ao lado escreva Lava Jato. Faça assim com outros assuntos como o pré-sal, a Resolução 8, etc. Conheça o nosso canal do YouTube e se inscreva para ser avisado de novos vídeos do canal Libras etc. Vamos ter sempre novidades, trazendo semanalmente diferentes temas da atualidade. Então é isso. Muito obrigado e tchau!